E deu o que falar. Vamos colocar? Olha lá. Vamos lá com o Fernando Praz. Tá de parabéns o Rodrigo, porque é difícil acontecer isso e ainda mais no calor do jogo ali, né? Porque são coisas muito rápidas. Às vezes até o jogador dentro do próprio campo, claro, não sempre, ele não tem uma visão muito clara do que aconteceu, né? Óbvio que tem lances que são muito mais nítidos e até em termos de simulação, mas é uma atitude que não deveria, né? Mas é pouco usual. Muitas vezes o jogador não faz porque ele sabe que não vai ser recíproco, que não vai ter do adversário a mesma postura, né? Eu acho que é utopia a gente pensar que um dia um goleiro, por exemplo, vai chegar e vai dizer eu cometi o pênalti, ou o cara, eu botei a mão na bola. Eu acho que isso é utópico, mas em relação à simulação, as simulações que são feitas durante a partida, eu acho que isso sim poderia mudar. Isso o jogador poderia ter um pouco de fair play em relação a isso. Bom, foi bacana, ele falou sobre o fair play também, e uma coisa que eu achei interessante, e contei para o pessoal que acompanha o Boa Noite Fox, hoje é mais difícil um jogador, quando a equipe dele perde, ele participar de um programa de televisão, isso em qualquer emissora. E o Fernando Praz, apesar dos 3-0 para Ponte Preta, ele botou a cara na tela aqui do Fox Sports, participou do programa e falou de todos os assuntos. Então, obrigado ao Fernando Praz e ao Palmeiras pela participação do Praz aqui no Boa Noite Fox. Preto, eu só fiquei na dúvida. Essa parte do programa eu perdi ontem. Ele foi perguntado se cometeu pênalti em cima do Potker? Foi perguntado. Ele admitiu ou não? Ele admitiu que não foi pênalti. Não foi pênalti. Ele falou até, né, há pouco, a gente ouviu ele dizendo que vai ser difícil de um jogador admitir pro árbitro que fez um pênalti ou não. Olha o lance aí. Que fez ou não, acho que é difícil. Se fez, acho que é difícil, mas se ele realmente não... se um atacante não sofreu o pênalti, acho que é mais fácil de, nesse momento, né, admitir, confessar pro árbitro para ele não marcar o pênalti. Mas esse caso aí, acho que o Praz fez pênalti em cima do Potker. O Palmeiras acabou beneficiado nesse momento da partida, poderia ter levado até o 4º gol. Foi pênalti, Karine? Foi pênalti. Foi? Foi. Eu achei que foi. Você... Aquele trecho ali, foi. Eu fiz a leitura labial. O Potker falou, você vai ver depois. Você fez a leitura labial? Se seguir até o final, temos aí essa imagem do William Potker, que ele olha e fala, você vai ver depois você vai ver. Vamos ver se é essa a imagem que nós temos. Foi pênalti, claro. A Karine tá certo. Foi pênalti. Foi. Ele deu uma tesoura no Potker. Foi pênalti. Ele pode não ter tido a intenção. Tudo bem que o Potker também chegou dobrando o joelho, aquela coisa toda, já na intenção de cair. Mas acabou... Olha lá, ele também desmaia, ele despenca no gramado. Olha lá. Ó. Você vai ver depois. Ele falou em japonês, aí o Prieto ali... Traduziu. Temos o Facebook Fox Sports. Momento importante do Moisés, que está na fisioterapia e postou videozinho já a gente mostra. Inclusive o Moisés... Vamos colocar o Moisés agora? Porque eu ia até... Daqui a pouquinho. Eu só ia até retomar que o Moisés, ele se lesionou, a gente até estava comentando isso na nossa reunião do Boa Tarde Fox, eu fui atrás para relembrar quando que aconteceu isso. Foi no dia 19 de fevereiro, faz bastante tempo, naquele jogo contra o Linense, em Araraquara, que o Palmeiras conseguiu o placar que precisa agora, 4-0. Então, portanto, 2 meses, amanhã completa, que o Moisés está fora do elenco, né, fora de campo, e deve voltar só lá em meados de agosto. Essa é a previsão. Essa é a previsão. Pode ser que ele se recupere até um pouco antes, quem sabe em julho ele já tenha uma condição melhor. Mas joelho é uma coisa séria, né? Normalmente são 6 meses que demora essa recuperação toda. O Palmeiras não dá nem para pensar em Moisés agora. A gente está trazendo aqui Moisés como informação. Daqui a pouco nós temos imagens do que ele está postando na rede social dele, que é Instagram. É Instagram? É Instagram. Nós vamos colocar já e a gente vai acompanhando. O que a gente tem de informação, a gente vai buscar. E o Instagram é uma informação. A gente coloca aqui de entretenimento, descontração, de diversão para vocês todos que estão acompanhando o Boa Tarde Fox, mas tem a informação também. Ele posta, por exemplo, ele indo para a academia, treinando, fazendo exames, mostrando lá
a lesão dele e que grau está e como que está a recuperação. E muitos times têm feito também essa divulgação de imagens de treinos quando fecha para a imprensa, né? A gente acaba tendo essas imagens, tendo informações através das redes sociais também. O Palmeiras, por exemplo, a gente acompanha muito a rede social do Palmeiras desde domingo, quando o time perdeu para a Ponte Preta por 3-0. O pessoal do marketing do Palmeiras, que cuida das redes sociais, não postou mais nada. Silêncio total pelos lados lá do Palmeiras. A gente estranha porque o Palmeiras é um clube muito ativo nas redes sociais. E desde a derrota para a Ponte Preta, mais nada. O clima por lá deve estar mais pesado porque a semana não vai ser fácil para o Verdão, não. Daqui a pouco vai entrar o André Cavalcante, direto da Arena Condá, em Chapecó. Eu só recebi a seguinte informação. O André Cavalcante quer conversar com você e, por enquanto, não é para falar do jogo Chapecoense Nacional. Eu não tenho ideia do que o André Cavalcante quer comigo, se não vai falar a respeito do jogo, mas eu vou saber já já. Vamos aí com Palmeiras e Ponte Preta, que vão se enfrentar no Allianz Parque agora, o jogo da volta da semifinal do Campeonato Paulista. Primeiro jogo no Moisés Lucarelli, em Campinas, 3-0 para a Ponte Preta. Vamos lá, Ponte Preta nos últimos 15 jogos, 7 vitórias, 6 empates, 2 derrotas e um aproveitamento de 60%. Há pouco comentávamos que o Palmeiras conseguiu 4-0, que é o mesmo placar que precisa para garantir a vaga de forma direta, contra o Linense lá em fevereiro, mas somente uma vez nessa temporada. Conseguiu essa vantagem de 4 gols. Eu dei uma informação ontem no Boa Noite Fox sobre a Ponte Preta jogando no Allianz Parque. Não sei se está preparado para a gente colocar aqui no Boa Tarde, mas é uma informação interessante. Se tiver, coloca no ar aí, senão a gente vai buscar essa informação. A gente vai buscar essa informação, então tá bom, pessoal? A Ponte Preta jogando no Allianz Parque. Quais são os resultados que a Macaca conseguiu jogando em São Paulo? Vamos agora com o Curte aí e o Moisés, o meio-campista do Palmeiras. Olha aí, ó, o trabalho então é o que estamos dizendo para vocês. O Instagram que serve aí, ó, seguimos firme. É a postagem do Moisés. Vai trabalhando e recuperando aí a perna para voltar para o time do Verdão. Tá fazendo uma falta, né? Faz falta, porque o jogador já estava entendendo como o time jogava, tem muito entrosamento com a maioria dos jogadores, faz falta realmente o Moisés para esse time do Palmeiras, até porque o Guerra, que seria hoje o substituto dele, ainda não teve uma sequência de bons jogos. Ele faz um jogo bom, depois fica 2 sem fazer uma grande atuação. O Guerra precisa de mais regularidade nos jogos para ser aquele Guerra que o torcedor espera. Fala, Karine, você está morrendo de rir do quê? Hashtag Batata Fox. Eu me divirto até com a criatividade, tá? A opinião é livre, vocês podem colocar aqui. Mas olha o Antônio Rodrigues. Palmeiras, na opinião dele, não ganha nada esse ano. Time que vem de Jesus, machuca Moisés e ainda traz Guerra, vai ficar sem título. A documentação dele nos bastidores, né? Sim, nos bastidores. E ele também respondeu várias perguntas sobre a semifinal do Campeonato Paulista. A nossa equipe ficou colada no goleiro do Palmeiras e a gente mostra, então, esses bastidores que ele participou do Boa Noite Fox. Pontual, Fernando Praz chegou aos estúdios do Fox Sports em São Paulo no horário combinado. Antes de entrar no ar, autografou 2 exemplares da sua biografia recém-lançada e comentou os dias de folga que os palmeirenses ganharam, depois de uma semana exaustiva, com vitória na Libertadores e derrota no Campeonato Paulista. Dá pra descansar um pouco o corpo, né? A cabeça não. Depois de uma derrota como essa, a gente tá em casa, mas não consegue desligar, né? Mas tem que aproveitar, até porque a gente vem de uma sequência grande, viagens, concentrações, então é importante também, além de descansar o corpo, tentar descansar um pouco a cabeça para se preparar para esse jogo de sábado. No início do Boa Noite Fox, o goleiro comentou o lance que provocou a maior polêmica da segunda-feira pós-rodada e teve a ver com a outra semifinal do Paulistão, não a que envolve o Palmeiras, e sim a dos rivais, Corinthians e São Paulo. Tá de parabéns o Rodrigo, porque é difícil acontecer isso e ainda mais no calor do jogo ali, né? Porque são coisas muito rápidas. Às vezes até o jogador dentro do próprio campo, claro, não sempre,
ele não tem uma visão muito clara do que aconteceu, né? Óbvio que tem lances que são muito mais nítidos e até em termos de simulação, mas é uma atitude que não deveria, né? Mas é pouco usual. Depois tratou do Verdão, negou qualquer problema extracampo no time. O ambiente é muito bom e só em ambientes bons assim que se aceitam brincadeiras dessa maneira. Senão, se não fosse um ambiente bom, não teria espaço para esse tipo de brincadeira. Criticado pelo primeiro gol sofrido em Campinas, na derrota para a Ponte Preta, também negou que tenha feito pênalti no artilheiro Potker da Macaca no fim da partida. Quando eu dou com a perna esquerda, eu não encosto nele, ele já dobra a perna. Ó. Bem, o Praz está narrando exatamente como ele está vendo e aconteceu o lance também, né? Então, essa é a visão que eu tenho, né? Mas é um lance polêmico, um lance difícil. O goleiro, que vive novamente uma boa fase, disse que ainda sonha com a seleção brasileira, mesmo aos 38 anos. Eu acho que vai depender muito do que eu fizer aqui, né? Óbvio, o que leva o jogador à seleção é o trabalho no clube, né? Por isso que eu tento fazer o meu melhor, primeiro pensando no Palmeiras, porque eu sei que se eu fizer um trabalho bom aqui, eu vou estar sendo observado e aí é a opção do treinador, né? Foi mais de uma hora de bate-papo, mas o que mais a torcida do Palmeiras queria ouvir é se Praz ainda acredita na vitória, acredita que o Verdão possa vencer a Ponte Preta no sábado, por mais de 3 gols de diferença. É o que eu falei depois do jogo. Quem não acredite, não entra em campo e nem vai ao estádio, né? Óbvio que é difícil, a gente sabe, até pela qualidade da equipe da Ponte, mas eu acho que esse mesmo grupo já deu mostras de que acredita até o fim, né? E a gente vai lutar até o fim. No programa ele deu exemplos de viradas e situações parecidas que já ocorreram. O próprio jogo contra o Peñarol, a gente em 15 minutos, a gente devia ter feito 4 gols. Teve 5, teve 2 chances cara a cara com o Borja, o pênalti e os 2 gols, e isso em 15 minutos. Então, óbvio que é muito difícil, é um placar forte para a Ponte Preta, mas pode ter certeza que o Palmeiras não tá morto ainda não. Botou a culpa da cachapante derrota nos cansaços físico e mental e elogiou a Ponte Preta. Mas depois de uma semana inteira para descansar e trabalhar em paz, Fernando foi embora, com a certeza de que o sonho do título do Campeonato Paulista ainda permanece vivo. Mais uma vez a gente agradece Fernando Praz, que esteve no Boa Noite Fox, participando do nosso programa todas as segundas às 9 da noite. Teve um momento aqui do programa, a gente falava sobre os 2 times, Ponte Preta e Palmeiras, trouxemos todas as informações desse jogo. Ficou faltando a informação da Ponte Preta jogando no Allianz Parque, né, Karine? Agora a gente coloca na tela e esclarece para o pessoal. A Ponte Preta no Allianz Parque foram 4 jogos disputados lá. 2 vitórias, 2 empates. Então vamos passar esses 4 jogos. Amistoso de 2017, Palmeiras empatou com a Ponte em 1-1. Brasileiro de 2016, 2-2, Palmeiras e Ponte. Brasileiro de 2015, aqui Palmeiras perdeu para a Ponte por 1-0. E no Paulista de 2015, o Palmeiras também perdeu para a Ponte por 1-0. Observação ali embaixo, ó, nas letras menores. Qualquer vitória palmeirense por 3 gols de diferença no Allianz Parque leva a decisão para os pênaltis. Mas para conseguir a vaga direta, a gente já sabe que precisa de 4 gols. 4-0, portanto. Ou 4 gols de vantagem, pelo menos. Gustavo Ribeirão, Palmeiras e Ponte Preta, a Macaca invicta no Allianz Parque. Segundo jogo da semifinal do Campeonato Paulista. Não dá pra gente deixar de acreditar numa vitória do Palmeiras no Allianz Parque contra a Ponte. A questão é a diferença de gols que a Ponte fez no primeiro jogo. O Palmeiras precisa de 4 gols de diferença para avançar direto, levar para os pênaltis. Claro que
nesse caso, não seria um mau negócio, porque um 3-0 também é muito difícil de conseguir, né? Mas a Ponte fez um grande jogo na primeira partida em Campinas e o Palmeiras praticamente não existiu em campo. É um Palmeiras que foi sonolento desde o início da partida, não entrou com aquele espírito de decisão, como entrou em outras partidas já da temporada, e falhou muito na marcação, porque é um time que até cria oportunidades, só que nessa partida em Campinas falhou muito nos avanços dos jogadores rápidos que a Ponte tem, o Luca, o Cleison e o Potker. Ali na marcação, o Felipe Melo se desdobrou para tentar fazer cobertura de Zé Roberto, de Jean, mas o Tietê fez uma má partida, então não auxiliou tanto nessa marcação. O Guerra também não foi um jogador que se espera, né, depois da contratação dele ser tão badalada. Então o Palmeiras tem que entrar muito mais ligado em campo agora, criar as chances que tem criado, só que tem que ficar muito esperto nessa marcação, porque a Ponte, de novo, vai jogar no erro do Palmeiras. Vai jogar nesse contra-ataque que foi mortal em Campinas. Você acredita que o Eduardo Batista faça alguma alteração para surpreender, uma vez que o time do Palmeiras precisa agora golear a equipe da Ponte Preta? Não é jogar para vencer, é jogar para golear a Macaca. Eu acho que o principal erro do Palmeiras, ou o ponto negativo do Palmeiras na primeira partida, foi essa sonolência. Um time que cochilou em muitas oportunidades ali durante o jogo. Então acho que o espírito é que tem que ser diferente nesse jogo. Se ele quiser fazer alguma alteração de peças, eu acredito que ele pode colocar o Dudu mais centralizado até na vaga do Guerra. O Dudu rende muito bem ali nesse jogo aberto pela ponta, ele não rendeu tanto. E aí colocaria um Roger Guedes ou até um Keno para fazer essa função pelo lado do campo, talvez dê uma criatividade maior e também com um jogador mais agudo que invade mais a área, como o Dudu também. Acho que poderia ser uma alteração para ele fazer para o jogo, mas o espírito de decisão é que tem que entrar nesse time do Palmeiras para esse jogo contra a Ponte. Pois é, Palmeiras que vem aí de uma vitória contra o Penharol pela Conmebol Libertadores Bridgestone, um jogo que emocionou a torcida palmeirense e depois logo na sequência a derrota para a Ponte Preta lá em Campinas. Então agora o jogo de volta no Allianz Parque neste sábado, o jogo desta semifinal do Campeonato Paulista. Palmeiras, muita gente falou a respeito de cansaço do time do Palmeiras. Você não tem o cansaço físico, que tem também, mas tem o mental, né? Aquele estresse emocional por conta do que foi o jogo contra o Penharol. O Palmeiras esteve perdendo para o Penharol. Sim. Foi um jogo muito complicado e desgastante. A expulsão do Dudu, aquela coisa toda da arbitragem, então foi terrível para o time do Palmeiras. Por outro lado, tem essa semana inteira para se preparar e no sábado entrar em campo para esta partida, segunda na semifinal contra a Ponte Preta. Final de Libertadores, o meu Palmeiras venceu, muita força de vontade, muita garra, muita luta, o Palmeiras campeão, ganhou mais uma disputa, mas a arquibancada não parava de